Olha só, o alcoolismo é uma doença grave que atinge muita gente. A dependência está em todas as classes sociais e não poupa nem os famosos. O cantor gaúcho Armandinho assumiu nas redes sociais que é dependente de álcool e afirma que tenta largar o vício. Acompanhe. O alcoolismo não é só quem bebe e quem fica caindo. Eu acho que uma pessoa que faz uso regularmente de bebida e depende dela ou para fazer um show ou para, enfim, para fazer qualquer coisa é um alcoolista também. O desabafo do cantor foi publicado na página pessoal dele em uma rede social. A gravação foi feita depois que Armandinho divulgou textos em que confessa que sofre com alcoolismo, um problema comum que atinge milhares de pessoas. Cerca de 1.300 pessoas participam de grupos de alcoólicos anônimos aqui em Porto Alegre. São em torno de 50 organizações que realizam encontros para discutir o problema. E quem participa garante que essa ajuda dá resultado. É o caso desse homem. Ele conta que parou de beber há 20 anos. Mesmo assim, continua frequentando as reuniões do AA. Começou aos 11 anos de idade. Só conseguiu parar aos 47, depois de muito sofrimento. Bebia todos os dias. Teve alguns momentos da minha vida que eu começava a beber de manhã e de noite, né? Era um processo assim, dependência total, né? Para mim não fazia sentido, por exemplo, um sábado de manhã eu não sentar num bar para ler um jornal tomando uma cerveja. Né? Eu emitia cheque nem um doido, porém. Né? Depois eu ia pensar se ia pagar ou não. Né? Por conta do vício, não chegou a casar ou formar uma família. Ele contou com o apoio das irmãs para buscar ajuda. A doença continua em mim, entendeu? Eu não estou curado, estou só sob controle. Apesar dos 20 anos, alguns meses sem beber, eu tenho consciência que eu não estou curado. Esse é o grande mérito. Saber que a doença permanece na doença. Na maioria dos casos, a maior dificuldade é o dependente admitir que tem a doença. Por isso, a atitude do cantor foi compartilhada por muita gente. Depois dessa fase, o mais indicado é procurar ajuda para largar o vício. Tem gente que gosta de mim, que está do meu lado, vocês, as pessoas que gostam da minha música estão do meu lado. Porque nada será fácil. É uma droga aceita socialmente, se cobra impostos em cima dela, o governo, de certa maneira, permite que isso aconteça da maneira que acontece, né? A grande oferta de bebidas alcoólicas no país. Agora, o mais drástico que eu vejo nessa história é a questão das crianças, né? Elas começam muito cedo nesse mundo do consumo do álcool. E para falar sobre os efeitos do alcoolismo na vida das pessoas, está aqui no estúdio o psiquiatra Ricardo Nogueira. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Esse exemplo aí do cantor Armandinho, de expor o problema, isso já é um primeiro passo, né, para a pessoa demonstrar que está consciente e que quer abandonar o vício, não é verdade? Porque o grande problema do alcoolismo é a negação, né? Os pacientes negam, os familiares também negam, né? Porque o alcoolismo ele tem um problema que ele é uma doença familiar, uma doença genética, né? Então, e cultural também, né? Então nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o maior índice de cirrose hepática em crianças, na região da nossa serra. Porque existe uma tradição que essas crianças já recebem pequenas doses ou doses diluídas de vinho desde a mais tenra idade, inclusive para ajudar a dormir. E os percentuais de alcoolismo na adolescência e infância nos assustam. Hoje, 26% dos nossos adolescentes bebem frequentemente. 5% tem menos de 10 anos. Menos de 10 anos? Menos de 10 anos. Nossa. 86% tem entre os 13 e os 15 anos. Quanto? 86? 86%. Então quase 9 entre 10 tem idade entre 13 e 15 anos. Não, no total são 26%. Desses 26%, a grande maioria, 13 a 15, já usam com frequência, a partir dos 13 e 15, e 5% com menos de 10 anos, e a maioria são meninas. E isso tem várias consequências, como as gravidezes precoces na adolescência, e as consequências que o álcool causa, alterações de personalidade, aumento da agressividade, as contendas e brigas domésticas são muito comuns, causadas pelo próprio álcool, os acidentes de trânsito, os afogamentos. Então, o álcool é um problema real que está cada vez aumentando mais. E o que deixa a gente mais apreensivo que é entre os jovens. Porque na população em geral, já está hoje, aumentou mais 20%, já está em 12% de toda a população. E 26% entre os adolescentes é mais do que o dobro, né?
Para as pessoas que estão em casa assim, e têm um marido, uma mulher, um filho, enfim, que já está nesse caminho e não consegue sair, qual é a iniciativa? Qual é a recomendação básica? É enfrentar, vai fazer o tratamento, não, para de beber, esconde as garrafas, enfim. O que o senhor acha que é mais efetivo, dá um resultado mais imediato, ou no caso, eficiente mesmo? O que resolve? O grande problema é que quando nós recebemos esses pacientes, eles já vêm sequelados. A maioria deles com hepatite, com cirrose. Quando chegam no hospital, que é a sua especialidade. Exatamente. Né? Então já pacientes que vêm bebendo há anos. Aí já chegam com cirrose, com hepatite, com gastrite, com sangramento. Quando já está colhendo as consequências daquela atitude já está no caminho, né? infelizmente, no caminho final. Então a gente tem que começar no caminho inicial. Impedir que entre. Então notar que isso causa problemas, né? E problemas graves. Tem que entender que isso leva à morte. As pessoas têm que ver que isso tem consequências mortíferas, né? Que levam as pessoas a morrer através de acidente de trânsito, né? A maioria dos acidentes de trânsito ocorre quando? No fim de semana. No fim de semana é o dia das festas, a partir de sexta, sábado, domingo, as churrascadas, né? E aí se dão as brigas domésticas, né? E os acidentes de trabalho é na segunda-feira. A maioria das mortes que são causadas no trabalho são segunda-feira pela manhã. E quase 90% dessas mortes nos acidentes de trabalho, a alcoolemia desses pacientes é muito alta. Né? Por quê? Por causa da embriaguez. Só que a gente aceita isso, a gente acha bonito. Né? Então nós temos que mudar isso culturalmente, por isso está aumentando a mortalidade. Hoje o que nos deixa apreensivos é que os velhos morrem cada vez menos e os jovens cada vez mais. Perfeito. A pergunta básica, alcoolismo tem cura ou não? A pessoa é doente, nunca mais se cura, apenas controla a doença? O alcoolismo e as drogas são doenças crônicas. Como disse muito bem o paciente que falou anteriormente, ele sabe que a doença está nele, dentro dele. Ele está com 20 anos de abstinência. Não existe ex-alcoolista, não existe ex-drogado. Existe um drogadito ou um alcoolista em abstinência ou em atividade. Eu já tive pacientes meus que ficaram mais de 22 anos em abstinência e tiveram a recaída. A recaída faz parte do quadro. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre o cuidado e a prevenção à recaída. Tem que estar sempre vigilante. Sobre a venda do álcool para jovens, às vezes o menor de idade vai na esquina buscar uma garrafa de cerveja para o pai, uma garrafa de cachaça, que é uma bebida mais barata. Parece que se vende mais cachaça no Brasil do que leite, é verdade? 3 vezes mais. A produção de cachaça, de aguardente, é 3 vezes o equivalente à produção de leite no Brasil. Aonde que esses jovens acham o álcool? Eles têm acesso ao álcool. 44% em festas, 23% na casa de amigos, 11% na própria casa e 10% compram no mercado, na loja. 95% dos adolescentes que vão em qualquer supermercado compram livremente, apesar que é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação no SPD Rio Grande. Volte sempre quando quiser. Obrigado. Tá bem? Obrigado.